Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula número 8 do curso de Teologia Contemporânea. Você que tem se interessado por esse assunto, você que tem buscado compreender a construção teológica através da história. Chegou o dia de falar sobre Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard. Kierkegaard. Nome bonito, né? Nome elegante. Para uma proposta também elegante de pensamento, que deixa muitos cristãos desconfortáveis, porque a teologia contemporânea mexe com questões desconfortáveis. Eu quero começar essa aula falando sobre esse ponto, que é um aspecto que as pessoas desconsideram quase sempre. Por isso é que nas igrejas, normalmente, e principalmente nos seminários, nas escolas, todo mundo quer falar de um passado muito distante, das questões do Antigo Testamento, das antigas civilizações, do primeiro século, porque quanto mais longe, quanto mais distante, mais fácil é a gente não se comprometer. Mas a teologia contemporânea deixa as pessoas desconfortáveis porque falam de aspectos relacionados ao nosso tempo. E é para isso que nós estamos aqui. Porque não somos cristãos do passado, nem somos cristãos do futuro. Foi para este tempo que Deus nos levantou. Então precisamos aprender com esses homens as virtudes do seu pensamento, as armadilhas que foram montadas, nas quais eles mesmos caíram, e os problemas que eles deixaram como legado para nós. E, pensando nisso tudo com muito carinho, estaremos preparados para sermos instrumentos de Deus numa época em que as pessoas precisam de ajuda. E aí? Ficou mais animado agora? Mais animada? Então vem comigo nesse estudo que certamente vai mexer com a sua cabeça. E você vai entender, a partir deste vídeo da aula número 8, como os desdobramentos afetaram o pensamento teológico do século XX e nos afetam até hoje. Vem comigo, eu sou o professor Leclerc e convido você a essa viagem incrível na teologia contemporânea. Já falamos aqui sobre o Renascimento, sobre a Reforma, sobre a filosofia do primeiro século, platonismo, pensamento aristotélico, falamos sobre Kant, pensamento kantiano. Agora vamos falar sobre o existencialismo, um movimento que ganhou muita força no início do século XX, final do século XIX e início do século XX, principalmente quando inspirado pelo existencialismo francês. E o que significa isso? É que a cosmovisão do homem muda mais uma vez. Mudou na igreja primitiva, no primeiro século, mudou na Idade Média, mudou no Renascimento, mudou com o Iluminismo e vai mudar novamente. Lembre-se sempre do que nós falamos aqui em todas as aulas, né? A teologia reflete um recorte do tempo. Ela é construída a partir dos pensamentos desenvolvidos numa determinada época. E depois de tudo que nós já estudamos aqui, das 7 aulas anteriores, chegamos ao movimento existencialista, que vai definir a maneira do homem pensar daqui para frente, final do século XIX, início do século XX. O existencialismo tem uma outra forma de pensar a vida e o ser humano, porque ele traz discussões que até antes desse momento não eram discussões centrais, como, por exemplo, a angústia, a dor e o conflito. Você até vê pinceladas desses temas em outras épocas, como, por exemplo, na discussão do Barroco, né? O homem em antítese interna, em conflito interno, em oposição dentro de si. Mas não como é demonstrado no existencialismo, porque na visão existencialista, a angústia é boa. Ela contribui para o desenvolvimento do homem. No Barroco, ou na Idade Média, a angústia é ruim, porque mostra o homem sem direção. No existencialismo, a angústia dá ao homem a capacidade de tomar decisões. E você começa a perceber o movimento existencialista já no final do século XIX, no que nós chamamos de expressionismo. Está aqui o quadro
famosíssimo de Mint, Eduard Mint, pintor norueguês, inteligentíssimo, final do século XIX. Essa pintura é uma das pinturas mais impressionantes da história, que fala exatamente sobre isso, sobre o desespero, sobre a angústia, sobre as dificuldades da vida. Eu não vou falar sobre a obra, sobre a pintura, ainda que coubesse, tem um projeto aí rolando, pode ser que em breve a gente fale sobre esse assunto, sobre essa pintura, acho que vai ser muito legal, mas nesse momento eu quero que você pense sobre como as coisas estão mudando, né? Agora, diante do final do século XIX e início do século XX, o que você encontra? Não é mais aquele mundo próspero, progressista, aquele mundo cheio de expectativa do renascimento, em transformação, em melhoria. O que você tem agora é um mundo faminto, em crise, guerras, guerra nos Estados Unidos, guerra na Rússia, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, ou o homem vai sucumbir, ou ele vai naufragar, ou ele vai enfrentar a sua realidade. E é importante isso, porque durante muito tempo, e hoje você vê isso no século XXI, a teologia ela foi ufanista, ela foi triunfalista, ela foi quase que fora da caixa, né? Fora da caixa montada, fora da realidade, apontando por uma perspectiva muito vitoriosa. Mas essa perspectiva, que está muito voltada para o porvir, não ajuda o homem no presente, que continua perdido. E então eis que surge o existencialismo, muito bem representado por esta pintura aqui, O Grito, e falaremos sobre ela numa outra oportunidade. O existencialismo ele vai trazer à tona uma discussão que até então não existia, que é a discussão relacionada à essência. Para os existencialistas, o que torna o homem diferente dos animais é a sua essência. Porque os animais, eles não podem mudar a sua essência, eles serão animais para sempre. Mas para a perspectiva do existencialismo, o ser humano pode sim mudar a sua essência. O que vai nos levar a uma outra discussão, a discussão entre essência e existência. Essa discussão é boa, hein? Essa discussão é boa. Vamos chamar aqui alguém para nos ajudar, vamos chamar alguém lá de trás para nos ajudar. Aristóteles, grande filósofo, seu pensamento aristotélico que mudou a realidade de muita gente, que foi utilizado inclusive para a fundamentação teológica na Idade Média, pela escolástica. Mas é outro assunto, certo? Vamos falar de Aristóteles aqui, discutindo a essência. Para ele, na antiguidade, a essência é algo que vem antes da existência. É um preset. É a pré-definição do ser. Para Aristóteles, o ser já está pré-definido. Isso não pode ser alterado. Entendeu? Então, pegando aí o exemplo da cadeira, a cadeira, na essência, já é cadeira. Isso quer dizer o quê? Que antes dela ser construída, antes dela ser fabricada, quando ela foi pensada, ela já foi pensada com um propósito, um objetivo, um móvel para que as pessoas se sentem. Não importa que tipo de cadeira você vai fazer, toda cadeira é feita para isso, para alguém sentar. Então a existência é um reflexo da essência, é o que Aristóteles vai nos ensinar. Certo? Se nós chamássemos Platão aqui agora, hein, ia ficar aquela discussão do mundo das ideias, do mundo real, do que é perfeito, do que é imperfeito. Mas essa não é a nossa discussão agora. Professor, mas o que isso tem a ver, Platão com Aristóteles, essência e existência? É porque, para Platão, na visão platônica, a existência é uma reprodução imperfeita, falível, da essência verdadeira, da essência boa, da essência perfeita. E para Aristóteles, não. A existência é perfeita, é uma construção melhor, ainda que reflita a essência, o propósito geral. Tá, mas aí vem o existencialismo para dizer o seguinte, que a essência humana ela não é pré-definida, ela é construída durante a sua vivência. O ser humano é uma construção social. E, caramba, agora nós chegamos num ponto, numa frase, numa afirmativa que você já ouviu recentemente. Certamente em algum lugar você vai discutir isso. Que o ser humano é construído durante a sua vivência.
Essa é uma discussão bem atual. Está lá no século XIX, mas está explodindo aqui agora. Não está? Preste atenção como o raciocínio vai se desenvolvendo. Para o existencialismo, o ser humano não nasce pronto. O que antes era o que se acreditava. Você pegar os pensamentos antigos, o ser humano já vinha ser humano, já vinha preparado, pronto. Para o existencialista, não. O ser humano não nasce pronto. A sua essência é uma construção social. Ela não vem preparada, não vem pronta, não vem pré-estabelecida, ela é construída. E isso é possível por quê? Porque o ser humano é dono das suas decisões. Ele tem liberdade incondicional para decidir. Ele tem... Estou quase falando, hein? Está na ponta da língua. Aguenta aí, aguenta aí. Ó, já no final do século XX, o existencialismo, como você pode ver, ele pega aí o século XX todo, né? Início, final do século XIX, século XX todo. Sartre, Jean-Paul Sartre, um dos principais filósofos existencialistas, ele defende essa ideia também, de que o ser humano não nasce pronto, não. Ele é construído. E mais do que isso, para Sartre, a existência vem antes da essência. Primeiro o homem existe, depois ele é construído. Observe que a maneira de pensar mudou radicalmente. É completamente diferente do que havia antes. E é para este mundo, ou neste mundo, que a teologia é construída. Entende? É uma mudança muito grande. E é difícil lutar contra isso. Porque muitas vezes nós vemos nos púlpitos e nas salas de aula os professores tentando defender ideias sem pressupostos. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assado. Agora, achar por achar, todo mundo acha, né? Pensar por pensar, todo mundo pensa o que quiser, concorda? Aí você entra em conflito. E o conflito eclesiástico, teológico, é muito maior, principalmente por quê? Porque uma geração inteira, no mundo global, uma geração toda praticamente, está debaixo de um guarda-chuva, debaixo de uma influência existencialista. Como é que você vai lutar com isso se você não souber nem defender o que você acredita? Concorda? Inclusive, olhando para esta palavrinha aqui, liberdade, você vai perceber que muitas igrejas têm defendido, pregado, ensinado debaixo da batuta do existencialismo sem saber. Por quê? Por quê? Porque o existencialismo defende que o homem não é cativo da sua existência, mas o homem é livre para construir a sua vida, a sua jornada a partir das suas decisões. Então ele não deve se conformar, ele não deve se submeter, ele não deve aceitar qualquer realidade, ele deve lutar contra isso. Essa luta é a essência da sua liberdade. E isso é o puro suco do pensamento existencialista. Aliás, caberia aqui até uma discussão bíblica, teológica, histórica, porque a Bíblia diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneçam livres. Agora, quando a Bíblia diz permaneçam livres e fala sobre liberdade, de que tipo de liberdade o autor fala? Quais são os pressupostos do escritor bíblico? Qual a diferença desta liberdade bíblica para esta liberdade existencialista? Entende? Por isso que o discurso, a aula, a pregação, muitas vezes é vazia. Porque não se sabe exatamente como a coisa foi feita, construída. E aí se fala muita coisa, se jogam palavras ao vento e não se chega, infelizmente, a lugar nenhum. Vamos em frente, que você vai ver que a coisa vai ficando mais complexa. Agora vamos ver os desdobramentos do conceito de liberdade. O homem é autor da sua própria história, da sua própria vida. O homem constrói a sua essência. Esse é o pensamento existencialista. E esta postura, esta posição, esse poder que o homem tem de ser livre, exige dele responsabilidade. É um conceito novo.
Só o ser humano e mais ninguém é responsável pelos seus atos, atos de liberdade. Isso me lembra aquela frase famosa do tio do Homem-Aranha: grandes poderes exigem grande responsabilidade. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Portanto, está explicada a angústia. A angústia lá do quadro, lembra do grito? Que começou a ser descoberta lá no século XIX. Por que a angústia existe? Porque o homem tem que tomar decisões. E a dificuldade de tomar decisões deixa o homem angustiado. É uma angústia ter que decidir. É uma angústia ter que optar. Porque pode dar certo, pode dar errado, pode fazer bem, pode fazer mal. Então, a liberdade traz responsabilidade e a responsabilidade traz angústia. Nesse aspecto, nessa perspectiva, a partir desta cosmovisão, a angústia é boa, porque ela existe no momento de tomada de decisão. Preste atenção, nós somos os responsáveis pelo nosso próprio caminho. Nós somos os responsáveis pelo nosso próprio caminho. E a angústia é sinal de que temos a liberdade de escolha. A angústia existe porque temos a liberdade de escolha. Então, por que se livrar da angústia? Por que pedir a Deus para arrancar a angústia de dentro de nós, se ela existe em função da nossa liberdade de escolha? Opa! O existencialismo ele tem duas vertentes. O existencialismo ateu e o existencialismo cristão. O existencialismo ateu, ele nega a existência de qualquer força transcendente. Ou seja, para o existencialista ateu, não existe nada além de nós que interfira na nossa própria vida, nem nas nossas escolhas. Mas para o existencialismo cristão, a natureza humana, a essência humana, é atributo de Deus. Então o homem constrói a sua essência a partir de uma interferência superior. Olha aí o Schleiermacher aparecendo novamente. Olha, inspirado em Kant, lembra? A capacidade que o homem tem de pensar, de usar a sua razão, de usar a sua perspectiva empírica para tomar decisões, para construir o seu caminho. E o Schleiermacher vai dizer o quê? Que a experiência humana é tarimbada, carimbada, né? Ela é marcada por uma ação divina, que é maior, inclusive, que a própria Bíblia. Lembra disso? Ele é o homem que valida o texto. E agora o existencialismo confirma e vai dizer o quê? Que o homem pode escolher o seu próprio caminho e essa escolha, esse poder de escolha, essa capacidade de decisão vem de Deus. Para onde essa discussão vai nos levar? Vai nos levar para ele, Kierkegaard, o filósofo que nos ajuda a pensar sobre esse tema. Ele é considerado por muitos o pai do existencialismo cristão. Kierkegaard, em suas obras, abordou temas importantíssimos como a morte e a angústia. Então ele rompeu com aquela posição tradicional da negatividade, sabe? Que a angústia é uma coisa ruim, que ela tem que ser vencida, que ela tem que ser enfrentada. Uma visão mais triunfalista, mais vencedora. Na verdade, ele entende que diante da realidade, diante do que acontece no mundo, da guerra, dos conflitos e principalmente da própria natureza humana, a angústia é boa. A angústia é um instrumento da vida, um instrumento de Deus, no caso do existencialismo cristão, para transformar o homem naquilo que ele é. Inclusive, isso me lembra um monte de pregações recentes que eu ouvi, palestras de pessoas dizendo: você só é o que você é por conta de tudo que você passou, de tudo que você enfrentou. Todas essas coisas contribuíram para você se tornar o que você é. Engraçado que antes do existencialismo, acreditava-se que todas essas coisas que acontecem na vida, as angústias, as dificuldades, as barreiras, na verdade, são problemas
que muitas vezes nos impedem de alcançar o que Deus planejou para nós. Ainda tem gente que sustenta, mas a influência existencialista nos leva a essa outra perspectiva. E uma das coisas que o Kierkegaard mais defende é a angústia como ferramenta de mudança e principalmente aquela palavrinha mágica que eu queria falar lá atrás, eu não falei, não, eu vou falar agora. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Como diria aquele comentarista aqui da internet, Gustavo Cunha, porque eu tenho grande admiração, eis que surge aquele vilão, aquele problema que cerca a nossa mente, o livre-arbítrio, gafanhoto. Eu gosto muito de um exemplo que o Kierkegaard traz para a gente refletir sobre ele. Ele diz o seguinte, que o livre-arbítrio é semelhante ao homem que está diante de um abismo. E quando ele olha para baixo, ele sente uma vertigem. A vertigem é como se fosse o abismo atraindo, tipo, pula, pula. E aí o homem sente a angústia diante do livre-arbítrio, diante da necessidade de tomar a decisão. Essa angústia ela é importante, porque vai fazer o homem pensar melhor. Então o Kierkegaard diz que a angústia é a vertigem da liberdade. Nossa, isso é bonito demais, gente. Dá vontade de chorar. É impressionante como esses caras eram inteligentes. Agora vamos aplicar isso na teologia. Kierkegaard ele diz que a angústia é anterior à queda. Porque os homens, segundo ele, Adão e Eva, sentiram a angústia de ter que tomar a decisão diante do come ou não come do fruto. Obedece ou não obedece o Criador. Então ele vai fazer para a gente um pensamento, uma reflexão de que a angústia ela é anterior à queda. Portanto, a angústia é como se fosse um fundamento da existência humana. Pô, é uma virada de ponta cabeça, né? Porque antes a angústia era um problema para a existência humana. Era um fardo, um grilhão. Agora, a angústia se tornou um fundamento, um pilar. Tirar a angústia é como se acabar com a natureza humana. E aí, voltando para a Escritura, Kierkegaard fala sobre a queda do homem, lá em Gênesis. E ele vai dizer, ele pensa dessa forma, e é isso que ele ensina, que na verdade o homem caiu porque tomou a decisão. E é ali que foi definido, naquele momento, o que é a angústia e o que é a liberdade. A angústia para tomar a decisão e a liberdade que o homem recebeu do próprio Criador para fazer o que ele quisesse da sua vida. Então, para ele, Kierkegaard, esse momento da queda é o momento que define de forma precisa a natureza humana, o que é a natureza humana. Bom, como você já sabe, né, toda teologia é uma construção. Então, esse pensamento do Kierkegaard muda muita coisa. Porque a partir de agora, ele entende que o primeiro pecado não é o pecado original. Opa! Para Kierkegaard, o primeiro pecado não é o primeiro pecado de uma sequência de pecados. Para ele, o primeiro pecado cometido por Adão e Eva é o mesmo sentimento ou a mesma decisão ou a mesma encruzilhada por onde todos os outros homens também passam. Então não é o pecado que deu origem aos outros. Para ele, o pecado original é o primeiro pecado. E todo mundo passa pela mesma situação. Estou falando desde o início. A teologia sempre recorte do seu tempo. E ela responde às questões da sua época. Kierkegaard dá uma resposta assertiva aos problemas do seu tempo. E os problemas do seu tempo passam diretamente à questão da angústia. Para ele, a angústia faz parte da natureza humana porque ela é anterior à queda. E não foi a queda que gerou outras quedas. A queda foi a queda de Adão. Foi a queda de Eva. E para ele, cada um de nós tem o seu momento particular da sua própria queda. Mudou muita coisa, hein? É totalmente diferente. Ele está explorando a ideia da responsabilidade. Já que Deus deu ao homem grandes poderes, cabe ao homem
grande responsabilidade. A responsabilidade de decidir o que fazer diante das coisas que estão no seu caminho. Aí você poderia me perguntar, professor, eu entendi o pensamento do Kierkegaard, mas eu não consigo entender como isso nos afeta. Eu até percebo algumas questões, sabe, alguns vislumbres, alguns insights. Mas como é que eu consigo identificar na teologia contemporânea a evolução de todos esses pensamentos, né? Primeiro século, Idade Média, Renascimento, Kant, Iluminismo, Schleiermacher, Kierkegaard, existencialismo. Como é que eu consigo identificar? Eu tenho essa dificuldade. Não, beleza. Eu acho que eu mesmo não vou conseguir te explicar muito bem, não, mas eu acho que alguém vai conseguir. Então, para a gente fechar a aula de hoje, a aula número 8, com a palavra ele, o grande Karl Barth. Ja, also wir wollen nicht Theologiegeschichte jetzt miteinander treiben. Ich will also weder von, um jetzt doch zwei Namen zu nennen, ich will weder von Bultmann noch von Kynnet reden. Ich würde sagen, die große entscheidende Frontstellung wird heute wie zu allen Zeiten sich daraus ergeben, ob die Christen und dann auch die Theologen etwas begriffen haben von dem, was ich vorhin nannte, die Freiheit Gottes und dann die Freiheit des Menschen. Ich sehe überall die Gefahr der Unfreiheit. Ich habe sie in Amerika gesehen und habe da den Amerikanern in meinem Schlusswort zugerufen, dass ich hoffe, dass auch in Amerika eine Theologie der Freiheit sich Bahn brechen werde. Das habe ich den Amerikanern gesagt. Ich würde das auch den Schweizern sagen, wenn ich jetzt noch mitzureden hätte, und auch den Deutschen, wenn man dort noch auf mich hören wollte. Freiheit des souveränen Gottes und Freiheit des verantwortlichen Menschen. Daran scheiden sich die Geister. Und wenn es Fronten gibt, man muss vorsichtig sein, wenn man so militärische Gleichnisse in solche Fragen hineinbringt. Aber wenn es Fronten gibt, dann würde ich sagen, auf der einen Seite die Freunde und auf der anderen Seite die mehr oder weniger bewussten und bösartigen Feinde der Freiheit. E aí, meu amigo, minha amiga, o que você achou da fala do grande Karl Barth? Eu acho que você nem tinha ouvido, né? Talvez você ache que nem era possível ouvi-lo falar. Mas você ouviu. Percebeu as semelhanças, os recortes, as inferências, as influências? Ficou animado? Ficou com medo? Ou ficou angustiado? Poxa. Então vem comigo, professor Leclerc, para a aula número 9. Aula número 9. Sobre Karl Barth e as influências do existencialismo, Kant e outros pensadores. E agora você vai mergulhar de forma profunda na teologia do século XX, que nós chamamos carinhosamente de teologia contemporânea.